pessoal, nós vamos falar agora sobre o processo ensino-aprendizagem, papel do educador, do educando, da sociedade. Partindo da própria etimologia da palavra ensinar, nós temos do latim insignare, significando gravar, colocar uma marca em, composta pelo prefixo in, que significa em, mais o radical signum, que significa marca, sinal. Portanto, insignare significa marcar algo com um sinal, né? Tomando por base a etimologia da palavra, nós temos que ensinar significa marcar alguém com algo, né? O processo de ensinar envolve exatamente isso, né? Deixar marcas em alguém. Agora, que tipo de marcas são essas? São marcas que poderão ser utilizadas pelos sujeitos, né, em sua comunicação com o mundo, para otimizar a sua vivência neste mundo. Dessa forma, nós podemos compreender que o ato de ensinar não se restringe aos espaços formais, né, como, por exemplo, a escola. No entanto, o nosso foco principal aqui diz respeito exatamente a esses espaços formais, né? E é por isso que é importante falarmos do papel do educador. E, considerando também a etimologia da palavra educar, nós temos o latim educare, né? Que é composta justamente pelo prefixo ex, que significa fora, e o verbo ducere, que significa conduzir, levar. Portanto, educar é conduzir alguém para fora, direcionar para fora. No entanto, este termo era utilizado no sentido de preparar as pessoas para o mundo e viver em sociedade. Ou seja, tirá-las, né, desse universo individual e levá-las para a vida em sociedade. Isto é educar, né? E tomando por base esse significado de educar, nós temos também que o ato de educar não se restringe aos espaços formais. Nós temos a educação familiar, a educação no espaço escolar, temos a educação que acontece no convívio com os outros, né? Sem ser no espaço familiar ou mesmo no espaço escolar. Então, pessoal, nós temos aí que o papel do educador, né, também envolve o ato de ensinar. E tomando por base o próprio termo ensino-aprendizagem, né, nós temos que ensino, a marcação de alguém com algo, né, e a aprendizagem, aprender. Então, aqui nós temos como se fossem os dois lados, né? O ensino, o ato de marcar, e o aprender, o ato de apreender aquele sinal, né? De ser sinalizado. Por isso que geralmente quando se fala em ensino, o foco está no professor. E quando se fala em aprendizagem, o foco está no aprendiz. E como seres humanos vivendo em sociedade, a educação passa a ser uma necessidade do homem, né, para viver em sociedade. Por isso que a educação pode ser considerada como algo intrínseco ao homem. O homem é o que é porque vive em sociedade. E para viver em sociedade, ele deve ser educado. Por isso que Saviani enaltece o caráter humanístico da relação ensino-aprendizagem. O trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Portanto, ser educador, pessoal, é o ato de colocar-se enquanto humano como instrumento da educação, instruindo outros humanos a viver em sociedade. E esses mesmos humanos vão repassar, de alguma forma, aquilo que eles absorveram, ou seja, que eles apreenderam para a sociedade. E, como nós já vimos na última aula, há concepções diferentes no que diz respeito a esse ato de educar. Nós temos aí, na chamada pedagogia inovadora, o aluno visto como fundamental para a construção do conhecimento que ele próprio absorve. E é justamente aí que nós vamos ter, segundo Saviani, a escola nova, que vem justamente para se contrapor à pedagogia tradicional. Nessa pedagogia nova, segundo Saviani, o professor agiria como um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos. Tal aprendizagem seria uma decorrência espontânea de um ambiente estimulante e da relação viva que se estabeleceria entre os alunos e entre estes e o professor. E como nós podemos ver no material que foi disponibilizado para vocês, falar de ensino-aprendizagem é falar, acima de tudo, da relação professor-aluno. O trabalho do professor em sala de aula e seu relacionamento com os alunos são expressos pela relação que ele tem com a sociedade e com a cultura. É o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas características de personalidade, que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos. Fundamentam-se numa determinada concepção do papel do professor, que por sua vez reflete valores e padrões da sociedade. O ato de educar significa reconhecer que juntos, alunos e professores aprendem na sala de aula, já que todos trazem muitos conhecimentos das experiências que já vivenciaram. Dessa forma, o papel do aluno é assumir-se como ser histórico e social, como ser pensante, comunicante, transformador, criador e realizador de utopias. Dentre os fatores que são imprescindíveis na prática educativa na sala de aula, podem se destacar a afetividade, alegrias, domínio de conscientização acerca dos regulamentos, assim como suas possíveis transformações. Além disso, outro fator imprescindível é a comunicação dialógica na sala de aula, que implica também no silêncio, saber falar, mas também ter disponibilidade para escuta, com pleno direito de discordar, de opor-se, de posicionar-se e debater por meio de argumentos.